Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho no Lar. A lição de hoje no capítulo 6, Advento do Espírito da Verdade, é a segunda parte da lição. E para quem estiver acompanhando o vídeo, eu peço, se possível for, que façamos uma vibração nesta noite pelos espíritos que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Vamos todos lá. E vamos então nesse momento nos conectar firmemente ao nosso anjo da guarda, agradecendo a ele por esta semana que esteve conosco, nos auxiliando e nos guiando os passos. Que possamos estar juntos em mais uma semana que está prestes a se iniciar. Que estejamos firmes e fortes no aprendizado das lições que levam a Jesus, sempre fortalecendo os nossos corações com a boa nova, com a esperança e com a fé. Agradecidos que estamos a Ele neste momento, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. A Ismael agradecemos e pedimos que continue a nos evangelizar através do Evangelho Redentor do Cristo. Que nós possamos cada dia e cada vez mais melhorar as nossas mentes, as nossas inclinações, trabalhando pelo bem, sempre nos recordando dos ensinamentos do Senhor. Agradecidos que estamos a Ele, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Amigos, que nós tenhamos a mesma coragem que vocês para seguir os passos de Jesus, imitando-lhes as ações, porque ainda não temos sequer um décimo de sua grandeza. Que nós possamos, olhando os seus ensinamentos, as suas lições de moral, a sua ética, a sua bondade, praticarmos a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, que você possa dulcificar o nosso coração, os nossos pensamentos, nos proteger com o seu manto protetor e nos levar à presença do Mestre querido Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor. E agradecemos por todo o carinho, por toda a proteção, por todos aqueles espíritos bondosos que coloca nos nossos caminhos para a nossa proteção. Que nós estejamos sempre bem auxiliados pelo plano espiritual para não nos desviarmos dos caminhos retos da luz, da paz e do amor. E que nós possamos, junto contigo, Senhor, nos dirigir ao Pai Celestial. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade, Senhor. E vamos nesse momento, então, pedindo aos amigos que trabalham e auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes, para que conduzam as luzes do Evangelho Redentor a todos os nossos irmãos que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Que estes nossos irmãos que sofrem nessas zonas inferiores, onde a luz não adentra, que possam se conectar firmemente e de coração com seus anjos da guarda, rogando pelo auxílio dos espíritos protetores. Que possam esses nossos irmãos se recordarem dos ensinamentos do Cristo, permitindo-lhe que adentre aos seus corações e lá coloque as suas sementes de amor, e que elas possam frutificar para que venha o resgate, Senhor. Que possam os nossos irmãos, pelo acréscimo de misericórdia do Pai Criador, serem conduzidos para planos de luz, onde possam entender os seus erros, reparar os seus erros, onde possam se fortalecer para novas provações, Pai.
e que tenham todos muito sucesso nessa sua empreitada, porque todos somos devedores da lei. Que Jesus então esteja conosco, nos auxiliando e nos guiando, e que Deus nosso Pai seja sempre conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, dando continuidade à leitura da lição do capítulo 6, Advento do Espírito da Verdade, a segunda parte diz o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos e que vossos olhos se fecharão à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós, todos, será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Bom, uma lição relativamente curta, mas com grande aprendizado, com muitos ensinamentos. Então, começa a dizer que nós devemos nos resignar. O que seria resignar com as nossas dores e provações? Entendê-las, aceitá-las, não no sentido de conformação, no sentido de que, estou doente, então está tudo certo. Estou na miséria, então está tudo certo. Não é isso. O que o Evangelho diz para nós é: nós não devemos ficar nos lamentando pelas dificuldades que enfrentamos. Nós não podemos nos esquecer que estamos aqui em aprendizado e que várias dessas dores são provas e aprendizados para o nosso espírito. Muitas vezes, se nós não tivéssemos sofrido pela dor, pela miséria, pela doença, nós não daríamos valor quando estivermos saudáveis, quando estivermos com dinheiro, quando estivermos numa casa confortável. Então, assim, o Evangelho fala, inclusive, que aqueles que são ricos do ponto de vista material, muitas vezes têm provas mais difíceis do que a nossa. E aí muita gente tem logo aquela impressão de que como que pode ter uma prova mais difícil se tem um conforto de uma casa, se tem um carro do ano, se tem tudo o que quer para comer, se tem as roupas melhores e por aí vai. Não podemos nos esquecer que esses são confortos materiais. E o Evangelho deixa claro para nós que aquele que esquece dos seus irmãos, sem nada fazer para auxiliá-los, vai ser cobrado por isso. E muitas vezes, quando nós estamos numa situação de muito conforto, nós nos esquecemos daqueles que não têm sequer um prato de comida na mesa.
É muito comum, muitas vezes, aquele que tem pouco compartilhar. E quando quase nada se tem e não se tem a compartilhar, já se está sofrendo a máxima aprovação. E aí, se nós não blasfemamos contra Deus, se nós não xingamos e nos revoltamos, né, nos rebelamos contra Deus, quando nós voltarmos ao plano espiritual, seremos recebidos com festa, porque enfrentamos as nossas dificuldades e não esmorecemos, nós não ficamos a nos lamentar. Então, quando se estiver numa situação de muita dificuldade, procurem sempre fazer as suas orações, rogar ao seu anjo da guarda que os auxilie, rogar o auxílio dos espíritos protetores, porque o auxílio acaba chegando. Pode não ser no tempo e no modo que a gente espera, mas ele acaba chegando. Deus não desampara nenhuma de suas criaturas. E não nos sintamos em falta de privilégio por não termos aquilo que o nosso irmão e o nosso semelhante têm em abundância muitas vezes. Porque, como já foi dito pelo Evangelho, muitas vezes essa abundância poderá conduzir a dificuldades terríveis. Muitos dos nossos irmãos que se encontram em zonas de umbral, zonas inferiores, aguardando o resgate, estão nessa situação porque não souberam aproveitar o excesso que tinham para praticar o bem. Então, é por isso que o Evangelho diz que muitas vezes quem tem em abundância tem uma prova mais difícil do que aquele que nada tem ou que pouco tem. Porque desse que já quase nada tem, não será exigido muito do plano espiritual, apenas que se resigne, que aceite no sentido de não se revoltar à sua missão. E é lógico que se esse que quase nada tem ou nada tem, ainda assim consegue de alguma forma auxiliar o seu irmão, aí a melhor recepção será a do plano espiritual. Vocês veem que o Evangelho mesmo ele diz aqui, em uma das passagens, o seguinte: nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente, ou seja, aquele que mais conseguiu luz para si próprio. E com isso deixo muito claro que nós não devemos buscar pela doença, nós não devemos buscar pela pobreza e pelas dificuldades. O que nós temos que ter é a consciência de que se estamos vivenciando um momento difícil, isso vem em nosso auxílio por meio do aprendizado. Que a gente faça muita prece, muita oração e que seremos atendidos nesses pedidos ao plano espiritual. E dito isso, desejo a todos uma ótima semana nova que vem aí pela frente e adianto para dizer que vou começar também, entre o intervalo do Evangelho, das lições do Evangelho, falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. E se alguém tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nas lições então do Espiritismo, fica feito o convite. Um grande abraço a todos.